Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Está começando a penúltima edição do Programa em Cartaz em 2023. É sempre um prazer estar com você, então já fica o convite para a gente renovar essa nossa parceria em 2024. Não me abandone! Aliás, sabe um ótimo modo de eu saber que você não me abandonou, que você está aí? É você se inscrever no nosso canal. Se ainda ficar alguma dúvida, você pode curtir nossos vídeos. Se você fizer tudo isso e ainda comentar, aí eu vou saber com certeza que você está aí, porque vai estar seu nome ali, né? E tudo isso ajuda a gente a trazer ainda mais pessoas para o canal. Bom, mas e as estreias nos cinemas? Nessa semana eu trago duas, e eu vou comentá-las aqui. Vamos começar com a principal delas. Em Aquaman 2, O Reino Perdido, nosso herói molhado vai encarar mais uma vez o vilão Arraia Negra, que volta ainda mais poderoso em busca de vingança pela morte do pai. Aquaman 2 é um filme bobo. Sério, eu não sei de que modo melhor eu poderia começar uma crítica desse filme que não apontando que ele é bobo. A primeira cena do filme enseja uma batalha entre o herói e um grupo de piratas. Logo é revelado que, na verdade, o Arthur Curry, que é a versão civil do Aquaman, está contando essa história para o filhinho bebê dele e encenando a história para o filho com bonecos. No final das contas, esse filme parece algo muito próximo disso. Parece uma criança de 7 anos que viu todos os filmes da Marvel e agora está encenando essas histórias com seus bonecos. Eu digo que parece criação infantil, primeiro porque o filme é cheio de situações bobas, algumas escatológicas, envolvendo xixi e baratas, diálogos constrangedores e tentativas de humor que quase sempre falham pavorosamente. Algumas dão certo, porque até crianças de 7 anos conseguem ser engraçadas algumas vezes. E eu digo que parece que essa criança viu filmes da Marvel porque várias passagens são cópias vexatórias de trabalhos do estúdio rival da DC. Todo aquele começo, com narração em off do Aquaman, que eu citei antes, ele lembra, para muito além do aceitável, a narração no início de Thor, Amor e Trovão. Ao longo do filme é fácil encontrar outras semelhanças entre os dois personagens, inclusive no apoio excessivo no carisma dos protagonistas fortões e na relação com o irmão de ambos. Mas não só. Ao longo da projeção, vamos sentindo ecos de Pantera Negra e até de filmes de outras propriedades da Disney, como Star Wars. A produção de Aquaman 2 também falha em algumas áreas, como as criaturas digitais. Umas poucas delas têm visual interessante, enquanto a maioria é só equivocada mesmo. E erra até em coisas banais, como no bebê do Aquaman. Eu queria muito saber qual é a explicação para eles usarem tantos bebês fisicamente diferentes uns dos outros. É normal que produções com bebês ou crianças muito pequenas utilizem mais de uma criança, até por questões trabalhistas envolvendo tempo de filmagem, etc. Mas os produtores costumam procurar minimizar essa diferença usando crianças parecidas ou até mesmo, se possível, gêmeas. Nesse caso, é nítido que foram utilizados vários bebês diferentes com pouca semelhança física entre eles. Se o humor desse filme tivesse funcionado melhor, daria até para a gente imaginar que isso também era uma piada. Em alguns momentos, o visual do filme é verdadeiramente lindo, mas logo vem algo feio ou desconjuntado para estragar. Mesma coisa com as cenas de luta. Algumas são interessantes, bem sacadas, mas outras tantas são confusas, apressadas, sem graça. Outro incômodo está na estrutura do roteiro, que lembra um jogo de videogame, em que o jogador precisa concluir uma missão para desbloquear a próxima, sabe? Tudo isso, mais um vilão requentado do primeiro filme, aliado com uma ameaça que não chega a realmente fazer a gente roer as unhas, fazem da experiência de Aquaman 2 algo totalmente esquecível. O que é bom para algumas pessoas, né? Como o diretor James Wan, que tem um nome a zelar, principalmente nos filmes de terror. Ou para Amber Heard, que interpreta a Mera. O papel e a importância do personagem dela são bem reduzidos em comparação com o primeiro filme.
Ela argumenta que isso aconteceu por conta do barulhento processo de violência doméstica em que ela se envolveu com o ex-marido Johnny Depp, que acabou em julgamento que público e mídia acompanharam com curiosidade quase mórbida. James Wan nega e diz que o personagem ficou menor porque o foco da história passou do relacionamento do Aquaman com a mulher para o relacionamento com o irmão. Seja como for, se eu fosse a Amber Heard, não estaria reclamando. Melhor mesmo era aparecer o menos possível. E o filme é esquecível também porque é o encerramento da saga do herói no cinema. Pelo menos nessa versão Jason Momoa, nesse universo. Isso porque, como já é sabido, e como eu detalhei aqui no Em Cartaz sobre Besouro Azul, a DC está sob nova direção, depois de anos de bagunça conceitual e estética. Ainda não está muito claro se o próprio Besouro Azul terá espaço na nova casa. O próprio James Gunn diz que sim, mas eu não apostaria o meu pobre dinheirinho nisso. Ele pode ter feito essa afirmação só para que o público não abandonasse o barco, porque o público de filmes de super-herói é mesmo assim. Ao menor cheiro de que aquilo ali não tem futuro, eles pulam fora. É o caso do Aquaman do Jason Momoa, que passou do $1 bilhão de bilheteria no primeiro filme e que certamente vai ficar muito abaixo disso nesse segundo. Esse já se sabe que não vai sobreviver ao universo compartilhado da DC. Acabou. Junto com Superman do Henry Cavill, Flash do Ezra Miller, Batman do Ben Affleck. Não foi bom enquanto durou e que descanse em paz. E que venha coisa melhor a partir de 2025 com Superman Legacy. Aquaman 2, O Reino Perdido, tem duração de 2 horas e 4 minutos e classificação indicativa 14 anos. A segunda estreia da semana nos cinemas também é cheia de ação. Talvez não tanto quanto Aquaman, mas também é movimentada. Também vem da literatura, mas uma literatura mais antiga, mais clássica que a das histórias em quadrinhos. Eu estou falando de mais uma versão da aventura Os Três Mosqueteiros. Essa tem o subtítulo Milady e é a continuação de outra que saiu em 2023 mesmo, com o subtítulo D'Artagnan. Nosso herói se vê forçado a fazer uma aliança com a ardilosa Milady, enquanto Athos, Porthos e Aramis vão à guerra. Mas um segredo do passado vai tornar tudo ainda mais perigoso. Na semana passada eu falava aqui sobre Godzilla Minus One, uma oportunidade raríssima de ver em um cinema do Ocidente um filme do Godzilla em uma produção do país onde o lagartão foi criado, o Japão. Dá para dizer a mesma coisa dessa nova versão do clássico da literatura de Alexandre Dumas. Agora, em 2024, se completam 180 anos da publicação de Os Três Mosqueteiros. Essa aventura saborosa já teve várias adaptações hollywoodianas, desde os tempos do auge do cinema de capa e espada. Para quem tem acompanhado o cinema nos últimos 30 anos, algumas versões se destacam, como a de 1993, bem pop, com Charlie Sheen, Kiefer Sutherland e Chris O'Donnell, ou a de 2011, dirigida por Paul W.S. Anderson, e tendo como protagonista feminina Mila Jovovich, o mesmo casal à frente dos filmes da franquia Resident Evil. Tem algumas adaptações, digamos, indiretas, como a de 1998, O Homem da Máscara de Ferro, estrelada por Leonardo DiCaprio, como trio de heróis um pouco mais velhos, interpretados por John Malkovich, Jeremy Irons e Gerard Depardieu. Mas onde fica a França nessa história? Afinal, o texto, publicado originalmente em formato de novela, foi escrito por um francês e se passa lá na terra do Mbappé. Você já tinha ouvido falar em uma versão francesa de Os Três Mosqueteiros? Elas existem, mas são de muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, a mais recente é de 1961, há longínquos 62 anos. E também saiu nos cinemas em 2 partes. Eu digo também porque é o que acontece com essa nova interpretação. A primeira parte, com o subtítulo D'Artagnan, chegou aos cinemas em abril desse ano. Aquela e essa nova foram inclusive filmadas juntas ao longo de 10 meses entre 2021 e 2022. E eu já aviso que, ao contrário da obsessão americana com trilogias, essa saga aqui vai ficar só nesses 2 volumes mesmo. Os roteiristas
também quiseram se distanciar das versões americanas no quesito violência. Enquanto Hollywood seguiu mais o caminho da aventura leve, com muitos toques de humor, a reinterpretação francesa vai por um caminho definido pelos autores do texto como um thriller em um mundo violento. E como costuma acontecer, as adaptações refletem muito o tempo em que elas foram feitas. No caso dessa produção mais recente, a palavra da moda, diversidade, se faz presente. O mosqueteiro Porthos, por exemplo, é retratado como bissexual. Além disso, temos a introdução de um novo personagem na história, Hannibal, um mosqueteiro negro. Esse personagem não consta da obra literária original, mas é baseado na história real de Louis Agnabat, o primeiro mosqueteiro negro. Em termos de elenco, eu destaco justamente a Milady do subtítulo. Eva Green, dona de uma beleza única, embalada por expressões carregadas de mistério e sensualidade, surgiu como um furacão 20 anos atrás em Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, onde contracenou com Louis Garrel, seu colega de elenco nos filmes dos Mosqueteiros. Tanto talento e tanta presença jamais poderiam passar despercebidos pelo radar hollywoodiano. E pouco depois, ela já apareceria em uma produção americana, Cruzada, seguida por outras ao longo das últimas 2 décadas, como A Bússola de Ouro, a continuação de 300, o live action de Dumbo. Aliás, ela virou uma colaboradora frequente do diretor Tim Burton. Assim como par do Agente 007 em 2 filmes, nos quais ela deixa o James Bond perdidinho de paixão. Não dá para culpar o rapaz, né? Os Três Mosqueteiros Milady, que teve sua premiere mundial aqui no Brasil, mês passado, no Festival Varilux de Cinema Francês, no Rio de Janeiro, tem duração de 1 hora e 55 minutos e a classificação indicativa é alta, viu? 16 anos. Por hoje é só. Para você, fica o meu desejo de um Natal tocado pela magia dessa data, com tudo de bom que ela possa significar para você. Tchau!